Vamos lá, vamos lá. Eu vou chamar, então, eu já estou vendo o time da Globo aqui, todo mundo de fundos, de telas, muito bom. Eu vou chamar a Márcia só para ela se apresentar, e Márcia, se você quiser apresentar o time, aí cada um vai dando seu oi. E, bom, a sala é de vocês, estou por aqui, qualquer coisa. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Márcia, aqui do time de marca empregadora da Globo. A gente está junto de vocês aí no Jornada desde o início do ano, né? A gente já teve outras turmas que a gente conduziu e hoje o papo aqui é sobre cultura. A gente trouxe o nosso time que cuida de cultura hoje, a Nath, a Marília e a Isa estão aqui. E aí a gente vai contar para vocês um pouquinho, né, tangibilizar um pouco de como é que é a nossa vivência aqui em construir, né, de fato, tanto o nosso desejo de cultura quanto trazer para a vida das pessoas que estão aqui, como é que a gente consegue fazer com que isso faça parte mesmo e seja a nossa cultura, né? Existe um movimento nosso de trazer algumas bases, mas a organização está se apropriando disso e aí as meninas vão contar um pouco de como é essa jornada, né? Tanto de definir alguns elementos quanto de vivê-los, fazer com que as pessoas possam vivê-los na prática. Então, um prazer, agradeço muito a atenção de vocês que estão aqui, aproveitem muito para tirar dúvidas, né? Vocês conhecem a Globo, provavelmente, mas eu acho que conhecer, né, como construir uma cultura que impulsione a estratégia que a gente quer, a nossa marca, é uma coisa bem, bem rica, assim. Então, aproveitem bastante as meninas. Então, Nath, Isa e Marília, fiquem à vontade aí para começar. Tá? Obrigada, Marcinha. Gente, é um prazer estar aqui. Eu não estou conseguindo colocar meu fundo, já apanhei pra caramba aqui, mas não vou ficar com fundo legal, nem ali como a Marcinha está na bancada do JN, nem como a Marília e a Isa estão com o fundo de tela de cultura, que apanhei aqui, mas não consegui. Acho que o meu computador não está suportando. Mas como a Marcinha falou, é um prazer estar aqui. A gente tem tido aprendizados constantes aí como time de cultura, né, sobre o que é cultura, né, e foi bem bacana ver essa apresentação inicial da Tati, né, trazendo esses conceitos e tal, então estou bem animada de estar aqui com vocês. A gente vai se dividir como time para apresentar, né, e trocar, a gente quer muito bater papo com vocês, então se vocês perguntem, troquem com a gente, que a gente quer essa interação mesmo. Então, Marília vai começar aí a nossa apresentação e a gente vai se falando ao longo do caminho. Então, pessoal, boa tarde, oficial real agora. Muito legal estar aqui, ter essa oportunidade de estar no Jornada para o Futuro, né, e falar de um tema tão bacana que é cultura. E essa é uma opinião super imparcial, viu? Que cultura é um tema legal. Mas, sério, falar e debater sobre cultura é gostoso, né? Porque cultura está em tudo que a gente faz, dentro e fora da organização, né? E aí, a gente gostaria de já abrir com uma interação. Agora que vocês viram, né, essa aula da Tati sobre valores e cultura, vocês já são hack em cultura, e a gente quer saber como vocês definiriam cultura em uma palavra. Então, para isso, vocês vão entrar lá no Mente, a enquete está lá no ar, vocês podem copiar aqui o QR Code no celular de vocês, ou acessar pelo site, mente.com, usando o código que está aí na tela. Vamos lá, vamos ver o que está pintando aí de resultados. Valores, diversidade bombando, muito bom. Cotidiano, identidade. Mais um minutinho para ver o que mais entra. Cooperação, vivência, olha que legal, vivência aqui. Inclusão, respeito, identificação, palavra super relevante para o assunto. Essência, essência é bom. Sabe que na Globo a gente chama os nossos valores organizacionais de essência, a essência Globo. Imersão, uma palavra que a gente usa muito no nosso processo de cultura também. Muito bom, pessoal. Ótimas definições. Tati, parabéns, viu? Cultura, ó, sua aula, 10. O que a gente fala, né, que é cultura organizacional? São mentalidades,
são comportamentos, experiências, que a gente viu um pouco dessa palavra lá, histórias, as expectativas que a gente cria, as estruturas, o jeito que a organização se organiza, os símbolos que a gente tem dentro dessa empresa, né? A gente viu aí na apresentação da Tati, símbolo, por exemplo, do ambiente físico, isso é um reflexo da cultura, como vocês debateram um pouco. Então, tudo isso caracteriza a cultura de uma organização. E a gente costuma dizer que cultura é como as coisas são feitas numa empresa, né? Vocês viram na primeira parte que cultura, uma definição possível, né? É a maneira de pensar, de sentir e de reagir de um grupo. Representa a sua identidade específica. E cultura é quase como um acordo orgânico, né? Ninguém precisa contar para os membros de uma organização como que eles têm que se comportar, se relacionar, tomar decisão. A partir do momento que você está incorporado numa cultura, isso se torna quase que uma coisa natural, assim, né? Não precisa ser explícito. Cultura tem muita coisa que é implícita. Mas a cultura também aparece nas coisas que são tangíveis. Então, nos eventos que a gente compartilha, nos formatos que a gente faz reunião, nos privilégios e benefícios que são oferecidos para uns e não para os outros, e também na estrutura organizacional. Então, tudo isso reflete e traz aspectos sobre a cultura de uma empresa. E qual a importância, né, da cultura para uma empresa? O primeiro ponto relevante é o senso de identidade, né? A cultura, ela dá ao colaborador um senso de pertencimento. Quando você faz parte da cultura, se reconhece, se identifica nela, o engajamento aumenta e a sua vontade de sair da empresa diminui. Tem dados estatísticos que mostram, né, que a probabilidade de um turnover em uma organização com uma cultura forte, que a pessoa se identifica com essa cultura, é de 14%, contra 48% de probabilidade de turnover em uma empresa com uma cultura fraca ou que a pessoa não se identifica. E que uma cultura forte pode aumentar o engajamento dos colaboradores em até mais de 30%. Os millennials, eles estão optando por até redução de salário em troca de uma empresa que tem uma melhor cultura organizacional. Outro fator importante da cultura de uma empresa... A Beatriz falou que isso é muito verdade, essa questão dos millennials, né? Muita gente tem observado isso. Acho que a Marcinha, né, que é da área de atração, consegue perceber muito esse aspecto. Muito bom. E o segundo ponto que a gente traz aqui de importância da cultura para uma empresa é que uma cultura forte e alinhada com o que se pretende chegar e quem se deseja ser como uma organização, ela impulsiona a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos. Então, 28% do crescimento líquido, né, de uma empresa pode estar associado com culturas fortes e culturas positivas. A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Essa é uma frase de Peter Drucker, que é um estudioso em cultura organizacional. E o que ele quer dizer com isso é que você pode ter uma estratégia super bem definida, super comunicada na sua organização, um modelo, uma forma de operar bem estruturada, uma estrutura organizacional bem desenhada, processos bem definidos. Mas se a cultura dessa empresa reforça práticas e comportamentos desalinhados com o que ela busca em termos de objetivo, a organização pode simplesmente não conseguir atingir esses objetivos estratégicos, né? Então, ela come essa estratégia no café da manhã. É como se você estivesse sempre remando ali contra a maré. Você não consegue chegar lá. E a Globo, como alguns de vocês devem ter visto, né, nas nossas mídias e nas nossas plataformas, ela está passando por uma profunda mudança em seu negócio. Um novo posicionamento estratégico, um novo posicionamento das suas marcas. E aí, para contar um pouquinho, né, dessa mudança, a gente vai passar um breve vídeo que apresenta o que é essa nova Globo. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa que a Globo faz. Tem história, esporte, jornalismo, série, novela, show, documentário, música. Tem de tudo. Para você ter uma experiência emocionante com a Globo. De muitos jeitos diferentes. Porque a Globo é a TV Globo. E também é Globoplay, Globo.com, Sport TV, G1, GE, Globo News, Globe, GNT, Multishow,
Tudo isso é Globo e é mais que isso. Para você escolher como quer ter alguma coisa da Globo na sua vida. E a gente sempre vai ser assim, de muitas formas diferentes. Para te informar, te emocionar, te divertir, te fazer vibrar, do jeito que você quiser, quando você desejar, onde você preferir. Milhões de Globos diferentes para agradar milhões, um a um. E sabe quem é esse um? Você. Para milhões de uns, milhões de Globos. E uma delas é a sua. Esse vídeo, ele apresenta que essa nova Globo, né? E isso é traduzido na transformação que a gente vem passando. É uma nova estratégia, unificação de 5 empresas do Grupo Globo, um reposicionamento das nossas marcas, uma nova forma da gente se comunicar com o mercado, né? Multiplataforma. E foi nesse contexto de transformação que começou a nossa discussão sobre cultura. Isso foi em 2019, né? Quando a nossa transformação entrou aí em velocidade máxima, a gente precisou parar para olhar para a nossa cultura organizacional, né? Entender se ela estava alinhada com o nosso posicionamento estratégico, se as pessoas, as nossas pessoas, né, acreditavam que essa cultura poderia levar a gente além, poderia levar a gente a alcançar esses objetivos, e se elas queriam, né? Se elas se sentiam pertencentes dessa cultura e confortáveis para estar com a gente nesse desafio. A gente tem como alguns dos nossos principais desafios, né, ser uma empresa direta ao consumidor. Então, entender como cada um dos nossos consumidores e cada um dos nossos clientes do mercado publicitário, o que eles acham relevante, quais são suas necessidades, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode gerar valor para eles. A gente quer ter mais parcerias, mais soluções integradas, oferecer conteúdos, produtos e serviços que sejam únicos para cada pessoa. E a gente quer também ser uma empresa que a gente chama de Media Tech, né, que é a união da mídia, da comunicação com a tecnologia. Então, unir esse conteúdo, essa tecnologia para uma melhor experiência do nosso consumidor, daquele que formam 1 milhão de uns, né? Então, a gente quer continuar mantendo relevância através dessa entrega direta. E a gente precisa parar para pensar, a cultura que a gente tinha naquele momento na Globo, ela poderia ser uma impulsionadora dos nossos objetivos, ou poderia ser um obstáculo para a gente atingi-los. E para isso, a gente foi ouvir as nossas pessoas. Então, a gente começou uma etapa que a gente chamou de descoberta. A gente fez um grande diagnóstico, conversando com aproximadamente 500 pessoas de todas as áreas, de todas as hierarquias da empresa. A gente começou fazendo entrevistas individuais com os executivos sêniores. A gente queria escutar deles e aprender quais eram aqueles padrões de comportamento e qual era o impacto dessas mudanças que estavam acontecendo, né, na nossa estratégia, enfim, no nosso reposicionamento, que tipo de impacto isso gerava para a nossa organização. A gente também conversou com grupos de líderes de diversas áreas da empresa e de diversas empresas, né, que vieram a se fundir nessa Globo Nova. Então, a gente quis aprofundar o que a gente tinha primeiro diagnosticado ali com os executivos mais sêniores. Depois a gente foi para um grande chat online, com 300 colaboradores, e aí pegando realmente todos os níveis hierárquicos e ganhando mais ramificações aí dentro da nossa empresa, para a gente testar essas hipóteses iniciais que apareceram nas primeiras discussões, né? A gente queria validar alguns temas críticos que tinham surgido nessas primeiras conversas. E, por último, a gente foi pegar uma perspectiva externa. Então, a gente fez entrevista com clientes, fornecedores e até mesmo familiares dos nossos funcionários, né? A gente queria saber como é que a cultura da Globo chegava para eles, por meio dos nossos relacionamentos ou por meio, né, de conhecidos, de familiares que trabalhavam aqui. A gente queria somar a tudo que a gente tinha levantado internamente uma perspectiva diferente, uma perspectiva de um olhar que fosse de fora para dentro. E aí, o que apareceu foram os espelhos da cultura. Né, os espelhos, ele é o reflexo daquela cultura que a gente podia ver na Globo. E de muitas culturas, na verdade, que a gente podia ver na Globo, né, porque eram 5 empresas se fundindo. Então, a gente conseguia ver alguns traços que eram muito fortes em quem via de uma empresa, outros mais fortes de outra, e aquilo tudo era um grande caldeirão. E pontos que apareceram, né, nessas discussões foi, por exemplo, que a gente trocava pouca informação internamente, que a gente dava pouca abertura ao erro, né, e como isso podia impactar ali a nossa vontade de ser mais digital.
que a gente ainda tinha áreas com estruturas muito hierarquizadas, que travavam ali nossa velocidade, e também apareceu muito ponto bom também, como orgulho em fazer parte, né, que é historicamente um traço muito forte da Globo. Quem trabalha na empresa se sente orgulhoso, tenho muito orgulho do que entrega, da qualidade que entrega, e esse é um outro traço da nossa cultura, né, que é essa busca pela excelência. Tudo que a gente faz com o maior carinho, com o maior gosto, para que seja uma entrega diferenciada, né? Então, esse também foi um dos traços super relevantes que apareceram. Então, a gente foi para uma etapa que a gente chamou de cocriação, né? Depois que a gente juntou todas essas informações e apareceu coisa muito boa, mas também apareceu coisa que não levaria a gente adiante, a gente precisou parar para desatar esses nós, né? Esses nós que a gente brinca que a gente mesmo deu, né? Ao longo dos nossos 50, 60 anos de história, a gente foi criando também alguns nós, isso é natural. Então, a gente precisava buscar um caminho que fosse mais leve, mais ágil, mais conectado, e a gente criou um grupo, que a gente chamou de grupo de cocriação, para ajudar a gente nessa discussão, nesse debate. Foi um grupo de mais de 100 líderes, que debateu por 2 dias de tudo que a gente tinha levantado nos espelhos, o que a gente devia manter, o que a gente devia mudar, o que a gente devia abandonar de vez. E aí, Isa, você quer fazer uma pergunta para o pessoal, certo? Relacionado à nossa cultura? Sim. Oi, pessoal, eu sou a Isa, sou estagiária aqui da área de cultura, estou ajudando hoje a Nath e a Marília a apresentar a nossa cultura para vocês, muito feliz de estar aqui. E conforme a Marília falou, né, da gente estar buscando criar esse caminho mais leve, mais ágil, mais conectado, para trilhar essa cultura desejada, a gente queria trazer uma interação para vocês. Pensando em tudo isso, qual perfil de colaborador ou colaboradora vocês acham que nós nos inspiramos para construir essa nova cultura da Globo? E aí a gente trouxe uma nova interação lá no Mente, é só vocês escanearem esse QR Code ou acessarem pelo navegador através do www.mente.com e usar o código da tela. Aí vou dar 1 ou 2 minutinhos para vocês acessarem lá e a gente vê aqui juntos algumas opções. Mas, se você quiser passar para a tela dos resultados. Então, a partir desse mix aí de apresentadores da Globo que a gente trouxe, qual que vocês identificam que seja o perfil que a gente se inspirou nessa cultura, né? Seria um perfil mais Tata Werneck, mais divertida, engraçada, sabe dialogar sobre os assuntos engraçados, mas também nos momentos sérios? Um perfil mais do Coutinho, que se mostra sempre aberta à conversa, de forma franca e aberta ao diálogo, e também luta, né, pela diversidade e a inclusão. Um perfil Ana Maria Braga, que vai juntar aí a experiência com a abertura ao novo, sempre conectada às novas tendências, tentando alcançar os diferentes públicos. Ou um perfil mais Alex Escobar, que leva as notícias aí do mundo esportivo de maneira mais leve e com muito carisma. E aí, o que vocês acham? Maju tá ganhando, Isa. Sim. Olha, legal, a Beatriz falou, todos têm algo em comum. Verdade. Bom. Então, gente, muito legal. Tá vendo aqui o resultado da enquete. E posso trazer para vocês que o melhor de tudo é que todos esses perfis fazem parte da nossa cultura, né? A nossa cultura é um mix deles. Porque a nossa cultura ela é feita de todos para todos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa cultura? A partir de toda essa troca, interação, cocriação, todo esse diagnóstico que a Marília trouxe para vocês, a gente chegou na cultura que a gente quer. E ela foi estruturada em 9 temas. E a gente vai conhecer sobre cada um no vídeo que a gente vai passar para vocês agora. Qual é a cultura que a gente quer para a Globo? A cultura que a gente quer é construída por meio de boas histórias, histórias verdadeiras das nossas vivências e trajetórias, dos nossos erros e acertos, perdas e ganhos,
Assim ficamos mais próximos, inspiramos e a história passa a ser de todos e para todos. A cultura que a gente quer está em cada relação que a gente constrói. São as nossas parcerias com o mercado e aqui dentro também. São as experiências emocionantes que levamos para cada pessoa, ampliadas pela mistura de conteúdo e tecnologia e pelo conhecimento singular sobre cada pessoa. A cultura que a gente quer abre portas, diálogos e horizontes, para ser um lugar que busca cada vez mais aprendizado e diversidade, de pensamento e representatividade. Quanto mais a gente valoriza as diferenças, mais a gente faz a diferença. A cultura que a gente quer acredita nas pessoas e valoriza as pessoas que não têm medo de errar. Porque quando erramos, aprendemos e crescemos. É para se encorajar, se desafiar, se arriscar. É se sentir à vontade para experimentar. E quando todo mundo quer e quer junto, todo mundo consegue. A cultura que a gente quer não é só dizer o que pensamos, é, acima de tudo, saber ouvir. É ter um verdadeiro espaço para a opinião de cada um, de todos os uns. É conversa aberta e transparente, de peito aberto, sempre com respeito. A cultura que a gente quer não é de cima para baixo ou de baixo para cima. É para todos os lados. É trabalhar junto, confiar no outro. Um só time, um só foco. Com tanta gente jogando junto, imagina o que a gente ainda pode conquistar. A cultura que a gente quer busca o equilíbrio. Busca cuidar dos resultados do nosso negócio com a mesma dedicação que cuidamos das histórias e experiências que criamos, porque entendemos que um não vive sem o outro. A cultura que a gente quer é ágil, leve e alegre. Supera as dificuldades com otimismo e criatividade. E tem tempo para celebrar cada conquista, das menores às maiores. A cultura que a gente quer é presente, passado e futuro. Porque amanhã a gente quer ver a mesma paixão que sempre teve pelo Brasil. O mesmo orgulho que a gente tem da nossa trajetória. Um legado que construímos todos os dias, porque o futuro se faz hoje. A cultura que a gente quer é a gente que faz. Está nas nossas mãos. Esse fio invisível e infinito formado por cada um de nós que conecta as pessoas, que constrói o nosso novo caminho, que escreve a nossa história. A cultura Globo foi criada para ser vivida, sentida, praticada por mim, por você e por todo mundo que quer fazer da Globo um lugar cada vez melhor. Cultura Globo liga a gente. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono, não tem jeito, assim, é muito lindo, assim, participar, né, desse momento que a gente está vivendo aqui como Globo, e essa é a cultura que a gente quer, né, e que a gente faz parte disso, né, e de fato, no final, né, quando a gente fala que a cultura é sentida, é vivida, porque é a pura verdade, né, assim, a gente precisa viver, a gente precisa sentir, né, tudo que está ao nosso redor, né, então, de fato, esse vídeo me impacta, assim, é muito impactante para mim, porque é tudo que a gente... Eu acho ele muito inspiracional e é muito, assim, verdadeiro, assim, né? Que é, de fato, o que a gente está buscando, né? Então, esses são os 9 temas da cultura que a gente quer, como Globo, acho que como as meninas trouxeram, né? Desde lá do início, né? Uma empresa
que está se posicionando como uma empresa MediaTek, né, que precisa ser mais ágil, mais inovadora, e aí, em frente a tudo isso, a gente se posiciona com esses 9 temas, e aí, como a Isa falou muito bem, né, não é só a cultura da Maju, só a cultura da Tatá, é a cultura de todos nós, né? E aí, como é que a gente está desenvolvendo, né, essa cultura? Porque ela não acontece da noite para o dia, né, é uma jornada, e ela, como a gente falou, né, como eu acabei de falar, ela precisa ser sentida. E como que a gente vive isso, né? Então, a gente tem 3 grandes pilares dessa cultura, né? A gente entende que a liderança é um pilar muito importante. A liderança precisa ser exemplo dessa cultura, né? Ela precisa inspirar seus times, né, com essa nova cultura. Então, como a Marília falou lá no início, né, a cultura é aquilo que a gente vive, né? São os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né? E aí, como é que a liderança hoje passa isso, né, para as equipes? Então, a gente começou, né, a disseminar essa cultura para a nossa liderança, para que a liderança pudesse se apropriar dessa nova cultura e, sim, conversar com seus times sobre essa nova cultura, né? Então, eles patrocinam essa nova cultura e eles disseminam também. Eles têm duplo chapéu, eles precisam viver essa cultura e precisam transmitir também, né? Então, a gente fez uma série de iniciativas com a liderança, né, desde workshops para eles compreenderem essa cultura, né, acho que tem um ponto muito importante, né, que quando a gente foi conversar com a empresa sobre o que era essa nova cultura, a gente viveu um momento de pandemia, então a gente está fazendo todo esse processo virtual, o que não é simples você mudar uma cultura, né, no ambiente remoto. A gente tem uma grande parte dos nossos colaboradores que continuam, né, presencial na empresa, mas a maioria está de casa, né? Então, como você sente o termômetro da empresa? Então, a gente está numa série de desafios também de entender como que a gente implementa essa nova cultura remoto. Então, a gente tem esse pilar forte, que é a liderança. Então, fez workshops, como eu falei, a gente preparou um kit para que a liderança conversasse, né, com os seus times sobre essa cultura. A gente acabou de fazer um teste de aderência cultural, no qual as lideranças, elas entenderam, né, o quão próximo ou distantes elas estão dessa cultura que a gente quer, e o que elas vão fazer para mudar seus comportamentos, se adequarem cada vez mais a essa cultura também. Então, um pilar muito importante para a gente. A gente tem o pilar de todos os colaboradores, né, que eles precisam conhecer e ser agentes também dessa transformação. Então, a gente tem feito várias conversas com os nossos colaboradores, não só a liderança conversando com os seus colaboradores, mas também a gente, através de workshops, para a gente cada vez mais fomentar essa cultura que a gente quer, né? E a gente precisa trazer sinais para a organização, né? Você, como eu falei, não muda a cultura da noite para o dia, né? Então a gente tem estimulado que os líderes conversem muito com as suas equipes para pensar em pequenas mudanças que possam fazer, né, para você sentir que você está mudando essa cultura, né? E o ambiente, né? Quando a gente fala, como a própria Tati trouxe, né, aquele ambiente mais vertical, mais em caixinhas, né, e um ambiente mais fã, a gente quer um ambiente mais leve, né, como vocês falaram, um ambiente mais propício para colaboração, para troca. Então, a gente precisa, né, organizar esse ambiente, mas não só o ambiente físico, como o próprio ambiente, né, de troca entre as pessoas, né? Então, a gente fala muito nesse pilar de ambiente, de quais são os rituais que hoje, dentro da organização, a gente vai ter para as pessoas identificarem que a gente está nessa nova cultura. E a gente tem um grupo que é muito importante para a gente, que são os nossos grupos que impulsionam essas culturas na área, né? A cultura, ela não pode acontecer só do RH para a empresa, né? Então, o RH, ele impulsiona esse movimento e ele é guardião dessa cultura, mas isso precisa ser difundido por toda a organização, né? A gente precisa acreditar nessa mudança, né? Como a Marília falou no início, a gente tem muito orgulho de pertencer, as pessoas têm muita paixão pelo que fazem aqui dentro, então a gente precisa evangelizar, né, essa nova cultura, e esses grupos ajudam muito a gente. Então, a gente tem um grupo de equipes, né, que estão conversando muito com a gente, todas as iniciativas que a gente está desenvolvendo para o grupo de equipes, de colaboradores. A gente tem um grupo de liderança que ajuda a gente a desenvolver todas as iniciativas que a gente tem para as lideranças, e eles também ajudam a disseminar a cultura dentro das áreas nos quais eles fazem parte. Então, eles fazem fóruns, conversas, bate-papo com os demais colaboradores, com demais pares para essa troca, né? Então, essa é a nossa jornada de cultura. Ela não é fácil, ela não é simples, né? Como a gente falou, a cultura não acontece da noite para o dia, é uma evolução,
eu acho muito legal esse GIF aqui, que você não aperta o botão e falou assim, agora a gente tem uma nova cultura, né? Não, porque tudo na vida é aprendizado, né? Então, o que a gente vive hoje, a gente aprende para a gente poder, enfim, ter novos ciclos, né, daqui para frente. Então, não é assim, né? Não apertamos o botão e mudamos a cultura. A gente faz parte disso e a gente quer trazer cada vez mais pessoas também, né? A gente muda a cultura trazendo pessoas e também mudando quem já está dentro, né? Em termos de comportamentos. Então, a gente também quer trazer cada vez mais pessoas que acreditem nessa cultura e queiram transformar com a gente. É isso, gente. Dúvidas, perguntas, calma aí, não, esqueci. E agora que vocês já conheceram a nossa cultura, como que vocês estão, né? Vocês estão animados para ajudar a gente a construir? Comenta aí no chat, gente. Se vocês estão fora, não quero saber dessa cultura, achei muito chata. Cara, deu match, tô assim, querendo ontem, tô muito animado ou já quero me inscrever nas vagas? E aí, Marcinha, como faz, né, para se inscrever nas vagas? Vem para Globo, né? Como que é, gente? Vamos contar, o Ayad tá aí. Ele vai entrar para contar um pouquinho, mas vamos ver aí a repetição no chat. Acho que o pessoal gostou, Nath. Nossa, o Supermatch mudou muito a ideia que eu tinha da Globo. Bacana. Tá dando match, hein, gente? Tá dando match. Rolou. Para mim também deu match desde o início. Isso aí. Não, é verdade. Eu acho que para esse grupo aqui tem muitos caminhos, assim. O Ayad vai entrar agora para falar um pouquinho de como vocês podem saber, mas eu acho que vocês estão num momento de começo de carreira e tal, então a gente tem algumas oportunidades aí, portas de entrada para vocês considerarem. Vamos lá, Ayad. E um pouco do trabalho que a gente faz aqui, né, especificamente eu e a Marcinha, que cuidamos aí do Vem para a Globo, né, sejam das iniciativas ou das redes, contar um pouco para essa galera aí que está de olho na gente ou que não está de olho, mas que a gente quer que esteja de olho, contar um pouco assim de tudo isso, assim, o que existe aqui dentro, assim, que possibilidades de carreiras que vocês vão encontrar aqui dentro da Globo, e a gente tem uma série de ações aí durante o ano com formatos diferentes. Às vezes com jornada a gente tem quase que um ponto fixo aqui todo mês. Desde janeiro a gente está aqui trazendo temas diferentes, assim, trazendo conteúdo mais sob a perspectiva aqui da Globo, ou com algum case nosso, ou de acordo com a vivência que a gente tem, para ser uma referência também, assim, de tudo isso que a gente conversou hoje, e dar a possibilidade de vocês avaliarem, assim, e começarem a poder ver na prática, assim, todos esses pontos, mas de uma outra forma, assim, sendo contado, assim, principalmente pelas pessoas que estão aqui, que fazem parte dessa cultura, e que estão aqui no dia a dia tocando esses projetos e fazendo tudo isso. Então, quem está com o celular aí pode... Ou duas possibilidades, assim. Se vocês botarem Vem para a Globo aí no Google ou nas redes sociais, vocês vão encontrar a gente. Exceto o LinkedIn, Stack Overflow, que vocês vão achar pela Globo lá, pelo nome Globo. Ou tem esse QR Code bonitinho aí, verdinho, que vão direcionar vocês aí para todas as nossas redes. E a gente tem, assim, uma biblioteca aí de conteúdo, assim. Então, primeiramente, assim, eu acho que quem segue no Instagram, vocês vão ter acesso aí ao que a gente está contando aqui o tempo todo, principalmente essa agenda, né, onde a gente está, assim, todos os meses. Toda semana a gente está postando lá a nossa agenda aí de iniciativas, e nas redes, assim, principalmente YouTube, a gente tem uma biblioteca aí de conteúdo, assim, com todo esse histórico. Então, é uma forma, assim, de vocês conhecerem um pouco do que a gente faz e de como que é trabalhar aqui na Globo, sendo contado aí por pessoas diferentes. Então, hoje a gente está... inclusive, do Jornada, né, Ed? Sim. A gente tem todo o histórico do que a gente já trouxe aqui para o Jornada. Então, para vocês que não estavam nas turmas, também vocês conseguem resgatar esse conteúdo por lá. Lá no YouTube, aí do Vem para a Globo, tem essa playlist aí específica do Jornada para o Futuro. Vocês podem dar uma olhada lá e conhecer. E hoje a gente está com essa tropa aqui, são 5 pessoas da Globo. Então, acho que a gente quer usar um pouco desse espaço também para entender assim, o que vocês têm de curiosidade. Então, aqui é todo mundo RH, mas a gente tem histórias diferentes aqui da Globo. Então, tem gente que veio da Globosat, tem gente que veio da TV Globo,
E a gente está aberto aqui para trocar com vocês, assim, o que vocês querem saber aí a respeito da nossa cultura, a respeito do que a gente faz, a respeito dos nossos programas aí de porta de entrada, assim, tem muita gente falando aí no chat aí que pedindo para a Globo contratar e tal, assim, o que vocês pensam, assim, o que vocês têm de dúvida ainda sobre como trabalhar aqui na Globo? E sobre a próprio conteúdo de cultura, né? Qual a mudança de cultura vocês sentem que é mais desafiadora de mudar? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu acho que... Eu não sei se... Assim, porque, assim, mudar cultura, você tem que entrar em contato, né, com você mesmo, identificar qual é o propósito de você estar naquela empresa e identificar se a mudança de cultura da empresa ela faz sentido para a sua mudança de carreira ou de vida, né? Como a gente falou, a gente juntou empresas que tinham culturas, né, e estavam vivendo momentos muito diferentes. Então, acho que você entender que cultura é essa e como você faz parte dessa jornada. Eu acho que entender como você faz parte desse processo é o mais desafiador, porque às vezes a gente muitas vezes fica esperando que alguém ou algo aconteça para que a gente possa mudar, né? E a gente sabe que o processo de mudança não é fácil, né? Ele tem dor, né? Ele tem muitos aprendizados. Então, assim, eu acho que o que eu daria como dica é você precisa primeiro acreditar e confiar. E você acreditando e confiando, e aí você pensa como você pode contribuir, você ser protagonista dessa história também, né? E aí começar a desenhar e a traçar essa jornada. Por isso que a gente fala muito que a cultura é de todos e para todos. A gente precisa viver e sentir essa cultura. Não sei se Má, Isa, Yad ou Marcinha querem contribuir com alguma coisa, mas foi o que me veio na cabeça, porque não é uma pergunta fácil, porque fala muito do indivíduo também, né? Muito do processo do indivíduo. Eu tinha pensado exatamente o ponto que você trouxe, né? Que essa questão da pessoa se identificar também como agente de mudança, né? Nesse processo. Acho que talvez seja um dos principais pontos. E teve uma outra aqui que surgiu, que é como é o dia a dia? Vocês acham muito monótono? Não, socorro, zero monótono. Com toda essa transformação que a gente está passando, gente, negócio mudando, nova estratégia, transformação cultural, N outros, né, mudanças de processo super relevantes que a gente está trabalhando, né, não, zero monótono. Se for essa sua preocupação, não tenha, Larissa, não tenha. Eu vou juntar duas aqui, a Rafaela perguntando qual é a porta de entrada que tem mais possibilidades, e quem é de uma área muito técnica também tem oportunidade, tipo engenharia química. Então, assim, a gente tem algumas portas de entrada. Isso é muito pessoal, assim, porque dentro das possibilidades aí, falando de porta de entrada, tem esses formatos mais convencionais, né, que é o estagiário, principalmente, o aprendiz, o trainee. O estagiário, assim, é um programa muito maduro aqui na Globo, que tem muitos anos, e é um programa que cumpre um papel assim essencial, assim, tanto da expectativa assim, da empresa, como quem quer uma oportunidade assim de dar. Eu acho que é um formato assim muito redondo, assim, muito assertivo de você começar na Globo. Assim. Então, o índice de aproveitamento, assim, de efetivação de estagiário é muito alto aqui na Globo, assim, acima até do mercado. Então, quando a gente contrata um estagiário, assim, a gente tem uma expectativa que ele passe um tempo aqui com a gente e que ele seja efetivado no final, se tudo der certo, se tiver vaga, tudo isso. Então, acho que é uma boa porta de entrada. Assim. Mas como a gente está falando também de um mercado aí de produção de conteúdo, tem muitas carreiras que a gente encontra aqui dentro da Globo, assim, que a gente tem que formar essas pessoas aqui. Então, já é uma outra possibilidade. Assim, eu quero trabalhar como assistente de produção, quero trabalhar como assistente de iluminação, operador de câmera, esses cargos dentro desse universo, também é uma outra possibilidade, porque você vai receber toda a capacitação técnica e vai lidar assim, com profissionais de referência no mercado, pessoas que têm um conhecimento assim, absurdo sobre esses temas, e no final ter a possibilidade aí de dar continuidade à tua carreira aqui na Globo. E aqui há esse ritmo aí de muitas produções acontecendo ao mesmo tempo, então é uma possibilidade aí de você interagir com muita gente e aprender muita coisa.
Sobre a questão das áreas mais técnicas, falando de engenharia, assim, especificamente, é difícil ter um curso assim que a Globo não contrate, né, Marcinho? Porque, às vezes, você vai encontrar assim, beleza, assim, tem cursos que são mais óbvios, assim, dentro do nosso entendimento, para a gente pensar, assim, num match, assim, com a Globo. Mas tem áreas aqui que são muito Globo e que você vai encontrar pessoas assim que você vê a pessoa ali no dia a dia, você não imagina que ela veio de uma formação totalmente diferente. Então, assim, o desafio a provocação, né, que a gente faz assim, se inscrevam, principalmente no estagiário, que eu acho que é a maior parte do público que está aqui. E principalmente, assim, sigam a gente nas redes, assim, porque a gente finalizou agora no comecinho de setembro as inscrições para o estagiário, então, assim, não está aberto agora, o processo está rolando aí para a entrada aí do próximo ciclo, mas a melhor forma de vocês acompanharem, assim, essas janelas aí é seguindo a gente lá nas redes, porque quando a gente lança um programa como esse, ou estagiário, ou algum outro programa de porta de entrada, ou até mesmo as vagas efetivas, a gente está o tempo todo falando disso nas redes, então acho que é o melhor formato, né, Marcinho? Exatamente. É o melhor formato, e a gente também pode vir a abrir outros tipos de programa mais específicos. A gente tem oficinas, em alguns dias a gente vai lançar um programa de formação voltado para VFX, né, para efeitos visuais. Então, algumas coisas além do estagiário, que também são portas de entrada, né, que a gente chama, vão acontecendo ao longo ali, entre um ciclo de estágio e outro, e os ciclos estão curtos, assim. A gente não abre uma vez só no ano, a gente abre 2, às vezes pode chegar a 3 aberturas dentro de um ano, então é bem perto, né? Parece distante, mas o tempo passa muito rápido, e aí vocês vão acompanhando por lá. Eu vou puxar aqui 2 perguntinhas que eu acho que são importantes da gente responder, né? Tanto pensar em cultura de trabalho da Globo para o PCD, e a Globo como uma empresa de comunicação, que, né, a gente hoje se entende como uma empresa MediaTek, né, que tem comunicação, conteúdo, né, mais do que comunicação, produção de conteúdo e tecnologia lado a lado para produzir experiências diferentes e únicas para as pessoas, para poder conhecer o nosso consumidor de uma forma muito abrangente, né, desde aquele que está ligado mais à TV aberta, àquele que joga cartola, como é que a gente entende as pessoas e produz ali, leva para elas aquilo que é interessante para elas, né? Então cria experiências bem personalizadas. A Globo, como empresa de comunicação, como é que a gente pensa a nossa relação com o meio ambiente? Então, vou falar primeiro sobre o PCD. A gente lançou esse ano, a gente estabeleceu mais forte aqui na Globo uma área de diversidade e inclusão, né? Que foi, inclusive, a nossa última talk. A gente trouxe a Kellen, que é a pessoa que cuida desse tema hoje aqui, para falar um pouquinho dos nossos direcionamentos, né? E a gente já é uma empresa que trabalha diversidade antes até do estabelecimento da área, mas chegar uma área que vai olhar para isso de uma forma completamente dedicada muda muito o contexto, né? Então, a gente tanto tem na nossa cultura a dimensão do aprendizado vir com a diversidade, mas eu acho que o estabelecimento da área ele ajuda muito assim, taticamente, né? Então, a nossa infraestrutura, desde antes da pandemia até agora, na pandemia e pós, ela também está sendo pensada considerando dimensões, assim, da vivência do nosso público PCD, que é ampla, né? Você tem diversas questões ali para observar quando você está falando em PCD. E eu acho que isso é um ponto importante, assim, vocês saberem que a gente hoje tem uma área direcionada, isso ajuda a mudar direcionamentos de infra, que aí ajuda a gente a viver uma cultura realmente de aprendizado com a diversidade, de aprendizado com as pessoas, de adaptação e total, uma vivência realmente confortável para todo mundo, né? Que seja possível para que todo mundo possa operar seu trabalho. A gente já conhece hoje quais são os nossos, assim, quais são as características e as necessidades das pessoas que são PCD na Globo, isso ajuda muito, né? Isso era uma coisa que a gente não sabia antes. Quem são as pessoas, onde elas estão, o que elas precisam, o que elas sentem falta. Então, tudo endereça, e aí isso bate diretamente na cultura, né? Quando você atua ali taticamente, na prática, com mudanças que mudam a vida das pessoas, isso ajuda a cultura. Então, acho que é mais importante vocês saberem dessa implementação, para que daí a cultura sinta esses reflexos. E sobre meio ambiente, a gente tem uma área, na verdade,
focada em sustentabilidade. Hoje a gente já é uma empresa plástico zero, carbono zero, a gente tem uma série de iniciativas internas que ajudam a gente a promover um ambiente mesmo, assim, é uma relação da Globo com o meio ambiente bem mais saudável. A gente, por exemplo, na área nos estúdios Globo, a gente tem uma reciclagem assim de material bizarra, né? Reciclagem de, assim, geração de energia própria, uma série de coisas. Eu vou dividir com vocês aqui um postzinho que a gente fez com algumas conquistas que a gente teve no ano passado. A gente faz isso sempre todo ano. Então, eu vou dividir com vocês para vocês conhecerem todas as nossas iniciativas, mas tem uma área hoje preocupada com várias dimensões de sustentabilidade, com ar, com água, né, solo, e aí vocês vão conhecer através desse post, tá? Então, também é uma coisa que a gente trabalha de uma forma bem estruturada, tá? E sempre que tem alguma iniciativa rolando assim, a respeito de sustentabilidade, assim, a gente conta lá nas redes também. Aí uma questão do carbono zero, que a Marcinha falou sobre a certificação, a gente alcançou essa certificação em todos os endereços da Globo aqui no Brasil. Então, assim, não é algo específico lá dos estúdios Globo ou de alguma outra unidade, assim, é Brasil. E a gente está sempre contando para lá assim, algum projeto novo, alguma iniciativa bacana assim, que esteja rolando. Exato. O que mais? Eu vi aqui algumas pessoas falando sobre oportunidades fora do Rio. Sim, a gente tem oportunidades diretamente. Recife, Brasília, BH, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Mas pessoas que não são desses lugares podem atuar nesses lugares, né? Dependendo da vaga, existe uma possibilidade de full remoto, mas é melhor considerar, quando a gente retornar presencialmente, ter ali uma disponibilidade para estar na praça para onde você passar, né? Então, isso a gente tem esses lugares e não precisa ser do lugar. Então, você pode se aplicar de qualquer lugar do Brasil, mas quero trabalhar no Rio e assim por diante. E sobre trainee, esse ano a gente não teve, ano que vem provavelmente a gente também não vai ter, mas a gente já fez o programa 2 vezes e ele pode surgir, tá? De qualquer forma, para quem é recém-formado, vem para a Globo, as nossas vagas todas estão lá. Então, qualquer vaga júnior que vocês possam ver ou vagas que vocês se identificam, vocês podem se candidatar, por mais que a gente fale mais de estágio aqui, mas todas as nossas vagas estão no mesmo lugar, vocês conseguem ver por lá. Jéssica está perguntando aqui sobre projetos sociais. Sim. A gente poder... Assim, eu acho que dá para ressaltar agora bem recente, né, que aconteceu recentemente, que é o próprio Criança Esperança. O Criança Esperança, por exemplo, ela é uma iniciativa da Globo de fomento a projetos sociais por todo o Brasil, e esse ano não, né? Daqui para frente, a nossa área de valor social, ela está com um foco muito grande em educação. Então, o nosso investimento, a maneira como a gente vai se conectar com as ações sociais no mercado, né, e no Brasil, vão ser baseadas muito em educação. Mas, além disso, assim, existem outras coisas que acontecem. A gente tem ações voluntárias internas, pessoas Globo que se envolvem em ação global, em momentos ali da Globo de interação com as pessoas, né, com comunidades, enfim, com grupos. As pessoas daqui podem se envolver. E a gente ainda, assim, aqui dentro do próprio RH mesmo, tem alguns programas de formação que acontecem, que são mais livres, assim, e que tem toda uma pegada social que a gente hoje tem participado e tem ajudado pessoas a se formar no mercado de tecnologia. Hoje a gente, por exemplo, apoia a TOT, que é uma formadora para refugiados em tecnologia. A gente apoia a Resília, que é uma formadora para pessoas de baixa renda para tecnologia. Então, tem algumas outras ações que a gente não colocaria assim num bloco de, vamos falar, ação social oficial, real oficial ali da área de comunicação, né, que faz isso institucionalmente, mas que acabam sendo movimentos dentro das áreas que vocês podem ser envolvidos, podem participar, dependendo de para onde vocês forem. Aí, uma última pergunta agora. Tem outras perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo. A gente tem um desafio aí de tempo. Mas eu selecionei uma pergunta aqui que geralmente as pessoas têm muita dúvida a respeito disso, que é da perspectiva do recrutador. O que o recrutador da Globo, na linha de frente aí dos processos seletivos, o que eles estão buscando das pessoas que se aplicam aí nas vagas de uma forma geral. Obviamente, tem a questão do conhecimento técnico, né? Então, cada vaga tem seus próprios pré-requisitos, mas de uma forma geral, assim, pensando nos perfis de uma forma mais ampla, a gente está assim, no epicentro da transformação, não só cultural, mas da transformação digital também, principalmente. Então,
existe muita coisa acontecendo no mundo e faz muito sentido para a gente, assim, quando a gente identifica num candidato essa curiosidade, essa inquietação, esse olhar assim para coisas relacionadas à inovação, assim mesmo, e novos projetos. Então, às vezes, o estagiário, por exemplo, assim, é um programa que a gente não pede experiência, sabe? Mas, assim, diante de um processo de avaliação, tem muita coisa que a gente pode contar ali. E, às vezes, assim, a gente vê aqui na prática que o candidato ele não aproveita tanto aquele tempo assim que ele tem ali diante daquele recrutador, que é o momento que ele tem ali assim para mostrar tudo que ele sabe, tudo que ele conhece, não porque ele não se preparou assim como deveria, mas pela questão assim do nervosismo, e que é um clássico assim até para quem já tem anos de carreira, assim, quando você está diante de alguém assim avaliando assim as suas competências, a boca seca, dá tela azul assim na cabeça, assim, isso é normal até para quem tem experiência. Mas uma dica assim que eu sempre dou quando me perguntam treine a sua apresentação antes, monta o seu pitch ali, assim, entenda quanto tempo assim você vai ter assim para trazer assim o que você sabe. E assim, você pode se gravar no celular, você pode se apresentar para alguém da sua família ou para algum amigo seu, que quanto mais você reproduzir aquele discurso, mais estruturado vai estar assim na sua mente, e você vai ter mais segurança e mais tranquilidade na hora de falar sobre todos esses pontos. E organizem assim mesmo assim, o que vocês querem falar, assim, entendam que é o momento que vocês têm ali para mostrar o potencial de vocês para aquela pessoa. E esses recrutadores assim, muitas vezes vão ter perfis assim, muito diferentes. Assim. Tem recrutadores que organizam uma série de pontos assim, que eles vão querer investigar assim, com vocês, e que é legal, assim, porque dá um ritmo assim, para a entrevista. Mas tem recrutadores assim, que tem um estilo diferente. Às vezes ele vai querer que você conte a sua história. Aí, se você fica muito esperando que ele direcione muitas perguntas, vai te dar um branco na hora, você não vai falar nada. Então, você organize assim, os pontos principais para que você consiga, na hora, ter essa segurança, independente de como o recrutador vai conduzir ali o papo. Você vai ter assim, essa segurança assim, no que você precisa trazer, e vai dar certo. Assim. E o básico, assim, mostrar assim, vontade, assim, muita vontade de aprender, assim, mostrar energia, assim, e são coisas assim que na hora assim acaba sendo um pouco subjetivo, mas que o recrutador assim ele vai estar antenado assim, e vai querer investigar isso durante o papo contigo. Então, gente, faltando 2 minutinhos aqui para a gente não estourar. Então, a gente quer assim de novo agradecer aí pelo espaço, para estar aqui novamente falando com vocês. Agradecer as meninas aí, Nath, Marília, Isabela, por terem topado estar aqui com a gente. Foi incrível. Marcinha também, que está aqui junto com a gente hoje. E a Tati, a galera do Jornada aí, novamente, obrigado pelo espaço. Contem com a gente sempre. Nos procurem lá nas redes sociais, aí, no LinkedIn, principalmente. Né? Então, se vocês quiserem tirar alguma outra dúvida, vou colocar meu LinkedIn aqui rapidinho no chat. Se quiser, se ficou algum ponto em aberto, o canal fica aberto aí para a gente continuar conversando. Tati, obrigado, tá? Obrigada, Igor. Obrigada a todo mundo, todo o time, as meninas, a Marcinha. Foi muito legal. Queria muito agradecer vocês. Já vou colocar aqui para o pessoal que acompanhou aqui com a gente o QR Code para pesquisa de satisfação. Então, vocês já podem já colocar na tela aí do celular e já fazer a pesquisa de satisfação. Se vocês não puderem fazer agora, depois a gente manda no Telegram, tá? E aí vocês, por favor, respondam, como eu falei ontem, é muito importante para a gente, para a Globo, para todo mundo, para a gente fazer sempre o melhor e que tenha atendido as expectativas de vocês. Então, pessoal, por hoje é só, né? Só modo de dizer tudo isso. E espero que tenha sido produtivo para vocês. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.